Enquanto o Irã ameaça Israel, o programa de mísseis de Teherã permanece em questão. Enquanto o Irã ameaça atacar Israel pelo assassinato de um líder do Hamas na capital iraniana, seu tão alardeado programa de mísseis oferece uma das poucas maneiras de Teherã revidar diretamente mais a dúvida sobre quão perigoso isso representa. O programa estava por trás do ataque sem precedente de drones e mísseis do Irã contra Israel em abril, quando o Irã se tornou a primeira nação a lançar tal barragem desde que o ditador iraquiano Saddam Hussein lançou mísseis Scud contra Israel na Guerra do Golfo em 1991. Mas poucos projéteis iranianos atingiram seus alvos, muitos foram abatidos por uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, enquanto outros aparentemente falharam no lançamento ou caíram durante o voo. Mesmo aqueles que atingiram Israel parecem errar seus alvos. Agora, um novo relatório de especialistas compartilhado exclusivamente com a Associated Press sugere que um dos mísseis mais avançados de Teherã é muito menos preciso do que se pensava anteriormente. O ataque de abril mostrou alguma habilidade a atingir Israel, disse Salaim, um pesquisador associado do James Martin Center for Non-Proliferation Studies, que trabalhou na análise, mas se eu fosse líder supremo, provavelmente ficaria um pouco decepcionado. Se os mísseis iranianos não forem capazes de atingir alvos precisamente, isso reformula seu papel, acrescentou Laí. Eles não são mais tão valiosos para conduzir operações militares convencionais. Eles podem ser mais valiosos simplesmente como armas terroristas. Como exemplo, ele lembrou os ataques de mísseis vistos em cidades na guerra Irã e Iraque na década de 1980, quando o Irã podia disparar uma variedade de mísseis contra a cidade grande e esperar que alguns passassem. O Irã disse repetidamente que retalhará pelo assassinato de Ismail Haniyeh. Israel é amplamente suspeito de executar o assassinato, embora não tenha reivindicado isso. A missão iraniana nas Nações Unidas não respondeu a um pedido de comentário, mas o líder supremo Ayatollah Ali Khamenei reconheceu tacitamente o fracasso do país em atacar qualquer coisa de importância em Israel. Debates da outra parte sobre quantos mísseis foram disparados, quantos deles atingiram o alvo e quantos não atingiram são de importância secundária, diz Khamenei. A questão principal é o surgimento da nação iraniana e dos militares iranianos em uma importante arena internacional. E isso é o que importa. Retaliações eram esperadas há dias após um suposto ataque israelense em 1º de abril atingir um complexo diplomático iraniano em Damasco, na Síria, matando 2 generais e 5 oficiais iranianos, além de um membro da milícia xiita libanesa Hezbollah. Imagens exibidas na televisão estatal mostraram que o ataque do Irã em 13 de abril começou com o comandante da Guarda Revolucionária, general Hossein Salami, falando por telefone com o brigadeiro-general Amir Ali Rajizadeh, comandante da divisão aeroespacial da Guarda. Inicia a operação verdadeira promessa contra as bases do regime sionista, ele ordenou. À medida que os mísseis se dirigiram para o céu, pessoas em todo o Irã pararam o que estavam fazendo e apontaram seus celulares para o barulho do lançamento de seus carros, das sacadas de suas casas. Vídeos analisados pela Associated Press mostraram vários locais de lançamento, incluindo os arredores de Araki, Hamadan, Isfahan, Kermanshah, Shirazi, Tabriz e Teherã. Imagens granuladas divulgadas posteriormente por conta dos militares pró-iranianos nas redes sociais mostraram mísseis trovejando de lançadores móveis baseados em caminhões. Os drones Shahed do Irã, que transportavam bombas e são amplamente usados pela Rússia em sua guerra contra a Ucrânia, saltaram de suportes de metal, seus motores zumbindo como cortadores de grama no céu noturno. Alguns foram lançados por caminhonetes correndo pelas pistas. Os drones em formato de triângulo foram os primeiros, levando horas para atingir seus alvos. Depois vieram os mísseis de cruzeiro Pavé, levando menos tempo, e finalmente os mísseis balísticos Emad, Grad, Keibar, Shekan, que precisaram de apenas minutos, de acordo com a análise do Wisconsin Project on Nuclear Arms Control. Drones e mísseis também vieram do Iêmen, provavelmente disparados pelos rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã. Autoridades israelenses estimaram que o Irã lançou 170 drones, 30 mísseis de cruzeiro e 120 mísseis balísticos. Na Jordânia, um jornalista da Associated Press filmou o que parecia ser um míssil balístico sendo interceptado acima da atmosfera da Terra, provavelmente por um míssil Aron 3 israelense, com a explosão irradiando como um círculo. Os Estados Unidos, a Inglaterra, a França e a Jordânia abateram o fogo inimigo. Os americanos alegaram ter derrubado 80 drones com bombas
e pelo menos 6 mísseis balísticos. As defesas antimísseis israelenses também foram ativadas, embora sua alegação inicial de interceptar 99% dos projetos parecesse um exagero. O ataque claramente não foi algo simbólico nem algo tentando evitar danos, diz Fabian Reis, especialista em mísseis e pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos e Estudo do Irã. Foi uma grande tentativa de superar as defesas israelenses. Autoridades americanas que falaram sobre condições de anonimato para discutir questões de inteligência disseram à Associated Press que avaliaram que 50% dos mísseis iranianos falharam no lançamento ou caíram antes de atingir seu alvo. No rescaldo, analistas do James Martin Center for Non-Proliferation Studies examinaram o ataque à base aérea de Nevatim, cerca de 40 milhas ao sul de Jerusalém, no deserto de Negev. Os especialistas do centro estudam há muito tempo o Irã e seu programa de mísseis balísticos. A base entrou em foco imediatamente após o suposto ataque israelense à missão diplomática iraniana na Síria. O embaixador do Irã na Síria, Hossein Akbari, alegou que o ataque foi conduzido por F-35 israelenses que estão baseados em Nevatim. A base aérea também figurou na propaganda militar iraniana. A televisão estatal iraniana exibiu imagens em fevereiro de um teste da Guarda Revolucionária que teve como um alvo uma maquete que lembrava hangares F-35 em Nevatim. Mísseis balísticos, incluindo alguns dos tipos usados no ataque de abril a Israel, destruíram a maquete. No ataque, pelo menos 4 mísseis iranianos atingiram Nevatim, conforme visto em imagem de satélite e filmado divulgado pelos militares israelenses. Os únicos destroços encontrados na área coletados no Mar Morto sugerem que o Irã usou mísseis EMAD para atingir Nevatim. Disseram os analistas, o EMAD de combustível líquido ou pilar em face é uma variante do Mishab-3 do Irã, construído a partir de um projeto norte-coreano com um alcance relatado de 1.240 milhas. Isso indica que os EMADs provavelmente foram disparados da área de Shirazi, que está dentro dos limites estimados das prováveis capacidades do míssil, disseram os analistas. Com base no foco do Irã no F-35, os analistas da James Martin presumiram que o provável ponto-alvo para o fogo iraniano seria um aglomerado de hangares de aeronaves. A posição também serve como ponto quase central dentro da própria base de Nevatim. Isso oferece um alvo muito mais valioso do que apenas fazer buracos na pista, diz Clay. Mas nenhum dos mísseis iranianos atingiu diretamente aqueles hangares. Supondo que o Irã tenha mirado nos hangares dos analistas de James Martin, mediram a distância entre os hangares e as zonas de impacto dos mísseis. Isso deu uma média de cerca de 0,75 milhas para o erro circular provável, uma medida usada por especialistas para determinar a precisão de uma arma com base no raio de um ciclo que abrange 50% onde os mísseis caíram. Isso é muito pior do que um ciclo de erro de 1.640 pés estimado inicialmente por especialistas para o EMAD, depois que uma proibição de armas da ONU ao Irã terminou em 2020. O Irã anunciou separadamente o EMAD para potenciais compradores internacionais como tendo um ciclo de 164 pés, um número que está de acordo com as principais especificações de mísseis para sistemas implantados em outros lugares, disse Rinzi, especialistas em mísseis do IIES-SS. Os resultados do ataque de abril não foram nem de longe tão precisos. Isso significa que o EMAD é muito menos preciso do que estimados anteriormente, do que as estimativas anteriores indicavam, diz Clay. Isso indica que os iranianos estão uma geração atrás de onde avaliações anteriores pensavam que estavam em precisão. O baixo desempenho pode ser atribuído a medidas de guerra eletrônica projetadas para confundir o sistema de orientação do míssil, bem como a potencial sabotagem, ao design inadequado do míssil, as distâncias envolvidas no ataque. No passado, as ameaças iranianas e a retaliação contra Israel geralmente assumiam a forma de ataques por forças apoiadas pelo Irã no Oriente Médio, ou ataques direcionados a alvos israelenses em outros lugares, como embaixadas ou turistas a bordo. A geografia limita as opções para um ataque militar iraniano direto. O Irã não compartilha uma fronteira com Israel. Os dois países estão a cerca de 620 milhas de distância, na menor distância. A Força Aérea do Irã tem uma frota envelhecida liderada por F-14, Tomcats e jatos de combate Mikoyan e MiG-29 da Guerra Fria, mas eles não seriam páreo para os F-35 de Israel e suas defesas aéreas. Isso significa que o Irã novamente precisaria depender de mísseis de drone de longo alcance. Também poderia alistar ajuda de milícias aliadas como o Hezbollah no Líbano e os rebeldes Houthis no Iêmen para sobrepujar as defesas de Israel. Israel e os Hezbollah trocaram fogo pesado em 25 de agosto. Sempre presente no fundo está o risco de que o Irã possa desenvolver uma arma nuclear, uma ameaça que as autoridades iranianas têm repetido nos últimos meses.
Enquanto o Irã insiste em que seu programa nuclear é pacífico, a Agência de Inteligência Ocidentais e a Agência Internacional de Energia Atômica diz que Teherã teve um programa nuclear militar organizado até 2003. As agências de inteligência dos Estados Unidos disseram em um relatório em julho que o Irã empreendeu atividades que o posicionam melhor para produzir um dispositivo nuclear, se assim o desejar. No entanto, construiu a arma e miniaturizá-la para colocá-la em um míssil balístico pode levar anos. O Irã tem o maior inventário de mísseis balísticos na região e continua a enfatizar a melhoria da precisão, letalidade e confiabilidade desses sistemas. Disse o relatório do diretor de inteligência nacional. O Irã provavelmente está incorporando lições aprendidas do ataque de abril. Em uma rodovia para o inferno, armas nucleares oferecem uma ilusão de segurança, pois qualquer item. As armas nucleares oferecem uma ilusão de segurança. Ao permitir que a postura nuclear dos Estados Unidos mude de dissuasão para emprego, haverá um cenário em que os Estados Unidos usarão armas nucleares. E então as luzes se apagam. Uma coisa interessante aconteceu no caminho para o Armagedon. Em janeiro de 2017, o então vice-presidente Joe Biden, falando no carro de energia Endowment for International Peace, alertou sobre os perigos inerentes à expansão do financiamento, por extensão, aumentar a importância das armas nucleares. Se os orçamentos futuros reverterem as escolhas que fizemos de despejar dinheiro adicional em um acúmulo nuclear, disse Biden, referindo-se às políticas do governo Obama, que inclui a garantia do novo tratado estático que limita o tamanho dos arsenais nucleares dos Estados Unidos e da Rússia. Isso remete à Guerra Fria e não fará nada para aumentar a segurança diária dos Estados Unidos ou de nossos aliados. Mais tarde, em 2019, agora candidato à presidência, comentou sobre a decisão tomada pelo presidente Donald Trump de implantar 2 sistemas de mísseis, um míssil de cruzeiro ainda em desenvolvimento e um míssil balístico lançado pelo submarino Trident, implantado a bordo dos submarinos da classe Ohio da Marinha dos Estados Unidos armados com uma nova ogiva nuclear de baixo rendimento. Os Estados Unidos não precisam de novas armas nucleares, declarou Biden. Em uma resposta por escrito às perguntas feitas pelo Council for Livelihood, nosso atual arsenal de armas é suficiente para atender aos nossos requisitos de dissuasão e aliança. Em um artigo publicado na edição de março e abril de 2020 da Foreign Affairs, o candidato Biden prometeu renovar nossos compromissos com o controle de armas para a nova era, incluindo uma promessa de buscar uma extensão do Tratado START, uma âncora de estabilidade estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia, usar isso como base para novos acordos de controle de armas. Biden continuou declarando que o único propósito do arsenal nuclear dos Estados Unidos deve ser dissuadir e, se necessário, retaliar um ataque nuclear. Como presidente, trabalharei para colocar essa crença em prática em consulta com os militares dos Estados Unidos e aliados dos Estados Unidos. Biden prevaleceu, sobretanto, na eleição presidencial de 2020 e em 21 de janeiro de 2021 foi empossado como o 46º presidente dos Estados Unidos e então nada. Em março de 2022, após muita especulação sobre se Biden cumpriria ou não sua promessa de implantar uma política nuclear de único propósito, o governo Biden publicou a edição de 2022 da Nuclear Posture Reviews, um documento exigido pelo Congresso que descreve a estratégia política e postura e forças nucleares dos Estados Unidos em apoio à estratégia de segurança nacional e à estratégia de defesa nacional. Era quase uma cópia exata do NPR de fevereiro de 2018, publicado pelo governo Trump, incluindo uma linguagem que consagrava como doutrina a capacidade dos Estados Unidos de usar armas nucleares preventivamente, mesmo em cenários que não envolvessem a ameaça nuclear. Em dezembro de 2022, durante uma reunião de funcionários envolvidos na negociação e implementação do histórico Tratado de Forças Nucleares Intermediário de 1987, um veterano controlador de armas perguntou a um alto funcionário de controle de armas do governo Biden por que Biden havia recuado de sua promessa em relação à doutrina do único propósito. A agência interinstitucional não estava preparada para isso, respondeu o funcionário. A interagência a qual o funcionário se referia é o amalgama de departamentos e agências compostos por servidores públicos de carreira não eleitos e profissionais militares que atuam como executores de políticas assinadas ao empreendimento nuclear dos Estados Unidos. Foi uma decisão surpreendente, extremamente decepcionante, por parte de um funcionário cujo juramento de posse é vinculativo, o vinculava ao princípio constitucional fundamental da autoridade executiva do controle civil das Forças Armadas. Biden, mesmo antes de tomar posse, recebeu resistência em relação a quaisquer alterações na doutrina nuclear dos Estados Unidos. Em setembro de 2022, o almirante Charlie Richard, comandante do Comando Estratégico dos Estados Unidos, responsável pelo arsenal nuclear dos Estados Unidos, alertou que estamos em uma trajetória pela primeira vez na história da nossa nação
para enfrentar dois concorrentes com capacidade nuclear. Richard estava se referindo aos arsenais nucleares da Rússia e da China. Assim que se tornou presidente, Biden imediatamente confrontado com dois grandes desafios para os quais não estava preparado: a crise Rússia-Ucrânia, a afirmação da China de seus interesses nacionais sobre Taiwan e o mar da China Meridional. Ambas envolviam o potencial de escalada militar que levaria a um conflito direto de força entre os militares dos Estados Unidos e seus equivalentes russos e chineses, ambos, incluindo a possibilidade de guerra nuclear. O início russo de sua operação militar especial contra a Ucrânia em fevereiro de 2022 trouxe consigo o risco inerente à escalada com a OTAN, levando a ameaças russas sobre o potencial uso de armas nucleares se a OTAN decidisse intervir diretamente na Ucrânia. Em um relatório do Pentágono de novembro de 2022, prevê que a China aumentaria seu arsenal nuclear de cerca de 400 armas para mais de 1.500 até 2035. O novo Tratado do START limita o número de ogivas nucleares implantados a 1.550 cada. Para os Estados Unidos e a Rússia, o tratado foi negociado com base no princípio da reciprocidade bilateral. Com os Estados Unidos enfrentando um potencial arsenal nuclear chinês de 1.500 armas, o arsenal russo existente de aproximadamente o mesmo, estava claro que, se não fosse controlado, os Estados Unidos encontrariam uma posição desvantajosa no que diz respeito às suas forças nucleares estratégicas, embora o NPR forneça uma declaração de política geral sobre o arsenal dos Estados Unidos. Há mais dois documentos: o Guia de Emprego Nuclear do Presidente e o Guia de Planejamento e Postura de Emprego de Armas Nucleares do Secretário de Defesa, que direciona o planejamento para o emprego real de armas nucleares consistente com a política nacional. O último documento nuclear, Employment Guidance, publicado em 2019, foi responsivo ao NPR de 2018. Essa orientação incorporou totalmente a nova ogiva nuclear de baixo rendimento W762 aos planos de emprego nuclear dos Estados Unidos. Fez o mesmo com a nova geração de bombas de gravidade B-61, que constitui a força de dissuasão nuclear da OTAN. Os planos de emprego que foram baseados no conceito de escalar para desescalar. Em suma, os planos de guerra nuclear dos Estados Unidos foram voltados para o emprego localizado de armas nucleares contra ameaças russas e chinesas. Esse plano de guerra nuclear dos Estados Unidos foi baseado na capacidade de deter a escalada nuclear russa e deter ou derrotar a força nuclear da China usando o número de ogivas nucleares permitidos pelos limites implementados pelo novo Tratado START. No entanto, o governo Biden agora se depara com a possibilidade ou a probabilidade de uma força nuclear estratégica chinesa muito maior e capaz de sobreviver a um primeiro ataque limitado dos Estados Unidos e entregar um ataque nuclear capaz de destruir uma nação em solo americano em retaliação. Para se ajustar a essa nova realidade, os Estados Unidos precisariam alocar ogivas nucleares atualmente direcionados contra a Rússia para a China. Isso exigiria que os Estados Unidos não apenas desenvolvessem listas de alvos revisados para a Rússia e a China, mas também repensassem as estratégias de alvos em geral, buscando a destruição física máxima em vez do impacto político. Mais perigosamente, os Estados Unidos teriam que olhar para as estratégias de emprego que maximizassem o elemento surpresa para garantir que todos os alvos fossem atingidos por suas armas designadas. Isso exigiria uma mudança da postura, da prontidão e nas áreas de implementação operacional das forças nucleares dos Estados Unidos. Com o aumento da prontidão surge a necessidade de vigilância contra quaisquer esforços preventivos por parte do potencial adversário nuclear, o que significa que as forças nucleares dos Estados Unidos serão colocadas em um status de alerta mais alto. Em suma, o risco da guerra nuclear, inadvertido ou não, tornou-se exponencialmente maior. Em março, o governo Biden teria emitido um novo documento de orientação sobre o emprego nuclear, refletindo essa realidade. Em nenhuma parte desta orientação há consideração sobre o uso de controle de armas como meio de gerenciar a equação nuclear, seja estendendo o novo Tratado START ou trabalhando com a China para impedir uma fuga nuclear chinesa. Em vez disso, os Estados Unidos parecem estar preocupados com a erosão da dissuasão nuclear que será provocado pelo desvio de armas dedicadas a contingências não chinesas. Quando visto sob essa luz, a resposta para o problema é mais, não menos, armas nucleares. É por isso que os Estados Unidos deixaram um novo Tratado START expirar em fevereiro de 2026. Quando o tratado acabar, também acabará o limite do número de ogivas posicionadas. E o estabelecimento nuclear dos Estados Unidos poderá aumentar o arsenal nuclear operacional dos Estados Unidos para que haja armas suficientes para cada alvo designado. O mundo está se tornando um lugar muito perigoso. As armas nucleares oferecem a ilusão de segurança ao permitir que a postura nuclear dos Estados Unidos mude
de dissuasão para a guerra. Tudo o que garantimos é que eventualmente haverá um cenário de guerra e que os Estados Unidos acabarão usando armas nucleares. E então todos nós morreremos. Estamos literalmente em uma nova rodovia para o inferno. Marinha do Brasil resgata, em uma operação secreta, embaixador brasileiro na Líbia, devastado pela guerra, em um dos resgates mais audaciosos da história recente do Brasil. Em meio ao caos e à incerteza de uma Líbia devastada pela guerra, um grupo de heróis silenciosos emergiu das sombras para realizar uma das operações de resgate secretas mais audaciosas da história recente do Brasil. Com um planejamento meticuloso e uma coragem inabalável, os fuzileiros navais da Marinha do Brasil embarcaram em uma missão quase impossível para salvar a vida do embaixador do país, desafiando a morte a cada quilômetro percorrido. Esta é a história que revela não apenas a bravura, mas também a excelente estratégia das nossas Forças Armadas, em um feito que merece ser lembrado e celebrado. O resgate do embaixador brasileiro na Líbia é um exemplo notável de coragem e planejamento estratégico das Forças Armadas do Brasil. Em um cenário de conflito e instabilidade, a Marinha do Brasil, através de seus fuzileiros navais, demonstrou sua capacidade de proteger e resgatar diplomatas em situações extremas. Este artigo detalha os eventos que levaram a essa operação, os desafios enfrentados e as lições aprendidas. A Líbia, em 2014, estava em um estado de caos político e social. O país havia passado por uma revolução que resultou na queda do regime de Muammar Gaddafi. Mas a instabilidade persistiu. Grupos armados começaram a dominar diversas áreas, incluindo portos e aeroportos, tornando a situação crítica para diplomatas e cidadãos estrangeiros. As embaixadas enfrentavam constantes ameaças e muitos países começaram a planejar operações de resgate para seus cidadãos e representantes. Em dezembro de 2013, a Marinha do Brasil enviou um destacamento de fuzileiros navais para a Embaixada Brasileira em Trípoli. Esse destacamento foi a primeira unidade de segurança especializada a atuar na Embaixada, focando na proteção da Embaixada e das instalações diplomáticas. A presença desses profissionais qualificados foi crucial, visto que a segurança da Embaixada precisava ser reforçada diante do aumento das tensões. Com a deteriorização da situação na Líbia, o governo brasileiro percebeu que uma operação de resgate para o embaixador se tornava cada vez mais necessária. Em 2014, após o fechamento dos portos e aeroportos, a única opção viável era organizar um comboio para levar o embaixador até a fronteira com a Tunísia. Este deslocamento de cerca de 160 km seria repleto de riscos, pois a estrada estava cheia de postos de controle armados por rebeldes. A operação foi meticulosamente planejada. Um comboio de 5 carros blindados, descaracterizados para não chamar a atenção, foi preparado. Esses veículos foram enviados previamente para a Líbia antes do fechamento das rotas de transporte. A equipe que compunha o comboio era composta por 11 fuzileiros navais, um embaixador, um diplomata e um motorista líbio. O percurso até a fronteira era arriscado, especialmente considerando que um comboio de forças especiais britânicas havia sido atacado por rebeldes apenas 2 dias antes. Contudo, os fuzileiros navais brasileiros estavam determinados a concluir a missão com sucesso. A equipe elaborou a melhor rota e se preparou para qualquer eventualidade. O momento mais tenso da missão ocorreu quando o comboio se deparou com uma guarnição de rebeldes armados com uma metralhadora antiaérea. O confronto parecia iminente, mas o planejamento meticuloso da equipe se provou eficaz. Um motorista líbio, um funcionário da embaixada, foi reconhecido pelos rebeldes que permitiram a passagem do comboio. Essa interação crucial evitou um possível confronto armado. Após 48 horas de tensão, o comboio conseguiu chegar a salvo à fronteira tunisiana. O embaixador foi resgatado com sucesso. A operação é considerada uma vitória significativa para as Forças Armadas do Brasil. Essa missão não apenas salvou uma vida, mas também destacou a eficácia e o profissionalismo dos fuzileiros navais. A operação de resgate do embaixador na Líbia sublinha a importância da proteção de diplomatas em situação de risco. A presença de fuzileiros navais especializados em segurança de embaixadas é fundamental para garantir a segurança em caso de conflito. Além disso, essa operação reforça a necessidade de um planejamento estratégico eficaz em situações de emergência. O resgate do embaixador brasileiro na Líbia é um exemplo de como as Forças Armadas podem atuar de forma decisiva em situações complexas. A coragem e o profissionalismo dos fuzileiros navais foram determinantes para o sucesso da missão. É fundamental que o Brasil continue a investir na capacidade e a especialização de suas tropas, garantindo que estejam sempre prontos para enfrentar desafios semelhantes no futuro.
Esta operação deixou um legado importante para a Marinha do Brasil e para a segurança diplomática. A experiência adquirida durante o resgate fortalecerá aprendizados valiosos para futuras missões. A capacidade de adaptação e a prontidão dos usos navais são aspectos que devem ser continuamente aprimorados. Ao refletir sobre essa operação, é essencial reconhecer o papel das Forças Armadas na proteção de cidadãos diplomáticos. O compromisso com a segurança e a proteção é uma responsabilidade que deve ser levada a sério, especialmente em um mundo cada vez mais instável. O processo dessa missão deve inspirar futuras iniciativas e operações que visem garantir a segurança e a integridade de todos os brasileiros no exterior. Se você deseja saber mais sobre as operações das Forças Armadas, não hesite em se inscrever na Sociedade Militar para ficar por dentro das histórias de bravura e dedicação de nossos soldados. Acompanhe e divulgue essas informações para que mais pessoas conheçam a importância do trabalho das nossas Forças Armadas. China intensifica o cerco contra as Filipinas no mar sul da China e Estados Unidos avisam. Prometemos defender nosso aliado contra qualquer agressão em meio à escalada de As tensões no mar sul da China continuam a aumentar à medida que a China intensifica suas ações expansionistas na região, focando particularmente nas Filipinas. A situação já delicada pode escalar para um conflito militar de maiores proporções, envolvendo diretamente os Estados Unidos, que afirmaram seu compromisso de defesa com as Filipinas. O cerne da disputa está na reivindicação chinesa de quase toda a extensão do mar do sul da China, incluindo a zona econômica exclusiva das Filipinas. Essa reclamação é baseada em um mapa de 9 traços, criado pelo governo chinês na década de 1950, que viola diretamente a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Apesar disso, Pequim continua a manter e expandir suas atividades militares na área, construindo ilhas artificiais e hostilizando embarcações filipinas. As ações agressivas da China, como assédio e até ataques físicos a navios filipinos, têm aumentado a preocupação internacional. Nos últimos meses, houve relatos de embarcações chinesas utilizando jatos d'água e colidindo intencionalmente com barcos filipinos, resultando em feridos e danos materiais significativos. Essa postura ameaça escalar ainda mais, com fontes indicando que a China poderia começar a utilizar armas de fogo em futuras operações. Diante dessa ameaça crescente, os Estados Unidos, que mantêm uma aliança militar formal com as Filipinas desde 1951, deixaram claro que honrarão seu compromisso de defesa caso o país asiático seja atacado. Atualmente, as forças americanas estão estrategicamente posicionadas em várias fases nas Filipinas, prontas para uma rápida resposta em caso de conflito. O Pentágono afirmou recentemente que está preparado para proteger seu aliado contra qualquer agressão chinesa. Essa aliança entre os Estados Unidos e as Filipinas tem raízes históricas profundas. Após a independência das Filipinas, em 1946, os dois países estabeleceram uma parceria militar para garantir a segurança do país asiático, ainda vulnerável a invasões estrangeiras. Esse pacto, que permite a operação de bases militares americanas em território filipino, é agora mais relevante do que nunca, à medida que a China avança suas ambições territoriais. Se a China continuar a intensificar suas ações, a possibilidade de um confronto direto entre as forças navais chinesas e americanas do mar sul da China se torna cada vez mais real. Um escalado nesse sentido poderia ter consequências graves não só para a região, mas para a estabilidade global, dada a importância estratégica da área em disputa. Enquanto isso, as Filipinas enfrentam o dilema de ter que ativar sua aliança militar com os Estados Unidos, uma decisão que, se tomada, poderia desencadear um confronto de grandes proporções com a China. A comunidade internacional observa atentamente o desenrolar desses acontecimentos, consciente que a situação no mar do sul da China é um dos principais pontos de tensão geopolítica da atualidade. Pesquisadores dos Estados Unidos, com a ajuda de satélites, encontram
provável local de lançamento do novo míssil nuclear da Rússia. Dois pesquisadores dos Estados Unidos anunciaram a descoberta do que acreditam ser o local de implantação do novo míssil nuclear russo 9M730 Burevestnik. A arma promovida pelo presidente russo Vladimir Putin como invencível é um míssil de cruzeiro com propulsão nuclear e alcance praticamente ilimitado, capaz de escapar das defesas antimísseis dos Estados Unidos. Entretanto, especialistas ocidentais questionam a real eficácia e segurança dessa arma, levantando preocupações sobre potenciais riscos de radiação e acidentes. A descoberta foi feita com base em imagens de satélite capturadas em 26 de julho pela empresa Planet Labs, que revelam um projeto de construção lá de uma instalação de armazenamento de ogivos nucleares conhecida como Volga 20, localizada a cerca de 475 km ao norte de Moscou. A instalação, que também é chamada de Shevsara, contém 5 bunkers para armazenar ogivos nucleares e foi identificado como possível local de lançamento para o míssil Burevestnik, conhecido pela OTAN como SSC-X9 Skyfall. Decker Everett, um analista da organização de pesquisa CNA, foi quem identificou as imagens e avaliou que 9 plataformas horizontais de lançamento estão em construção no local. As plataformas estão organizadas em 3 grupos, cercados por barreiras que podem proteger contra ataques ou evitar a detonação acidental de outros mísseis armazenados nas proximidades. Além disso, as barreiras estão ligadas por estradas a prédios que Everett acredita serem destinados à manutenção dos mísseis e seus componentes. A descoberta sugere que a Rússia está avançando com a implantação do Burevestnik, apesar dos problemas em testes anteriores. Jeffrey Lewis, do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais, revisou as imagens a pedido de Everett e concordou com a avaliação. Segundo Lewis, as imagens indicam algo muito único e muito diferente, reforçando a suspeita de que a Rússia está desenvolvendo esse míssil nuclear. Hans Christensen, da Federação de Cientistas Americanos, também analisou as imagens e afirmou que elas possivelmente mostram as plataformas de lançamento de Burevestnik. No entanto, Christensen ressaltou que não poderiam fazer uma avaliação definitiva, pois a prática habitual de Moscou é manter ogivos nucleares longe de seus locais de lançamento, exceto no caso de mísseis balísticos intercontinentais já implantados. O histórico do Burevestnik inclui pelo menos 13 testes conhecidos desde 2016, dos quais apenas 2 tiveram algum sucesso parcial. Segundo o Nuclear TED Initiative, NTI, em 2019, uma tentativa de recuperação de um reator nuclear não protegido, que permaneceu no fundo do Mar Báltico por um ano após o acidente de um protótipo, resultou em uma explosão que causou a morte de 5 funcionários da agência nuclear russa Rosatom. Especialistas como Pavel Podvig, um especialista baseado em Genebra, acredita que o Burevestnik não oferece novas capacidades que a Rússia já não possua, além de representar um risco significativo devido ao potencial de liberação de liberar radiação ao longo de sua trajetória de voo. Além disso, há temor de que seu desenvolvimento possa agravar a já tensa situação geopolítica, especialmente com a aproximação do término do Tratado New START em 2026. Até o momento, tanto o Ministério da Defesa russo quanto a Embaixada Russa em Washington se recusaram a comentar a descoberta e as implicações do Burevestnik, que continuam a ser uma preocupação central para as relações internacionais e a estabilidade nuclear global.
Novas remessas de caças F-39 Gripen pode chegar ao Brasil a qualquer momento. O navio de bandeira holandesa deixa a Suécia em agosto a caminho de navegantes. O Brasil pode estar transportando uma ou mais aeronaves para a FAB. Em uma operação de grande importância para a defesa nacional, o navio de bandeira holandesa, o MV Herrengracht, deixou o porto de Norrköping, na Suécia, no final da manhã de 2 de setembro, com destino ao Brasil. A informação foi revelada pelo especializado Aviação em Floripa. Segundo as informações publicadas, o destino final da embarcação é a cidade de Navegantes, em Santa Catarina, e há fortes indícios de que a carga transportada seja uma nova remessa de caças F-39 Gripen para a Força Aérea Brasileira. A previsão de chegada do navio ao Brasil é para o dia 23 de setembro, após percorrer aproximadamente 12 mil quilômetros de distância entre as duas localidades. A movimentação do navio chamou a atenção desde o início, quando em 23 de agosto surgiram rumores sobre a possibilidade de nova entrega de caças ao Brasil, com características e toneladas semelhantes aos navios utilizados em operações anteriores. O MV Herrengracht pertence à companhia de navegação Splitterhoff, a mesma é responsável por 3 das 5 entregas anteriores. O site Aviação em Floripa é responsável pela informação exclusiva, vem monitorando a embarcação antes mesmo de sua atração no Porto Sueco. A operação de transporte é complexa e envolve a movimentação dos caças desde o aeroporto de Norrköping até o porto, onde são embarcados um navio. O processo é cercado de sigilo e segurança, com detalhes que só são revelados após a chegada da carga ao destino. Apesar das especulações, ainda não é possível confirmar se o navio transporta uma ou duas aeronaves F-39 Gripen, mas há uma expectativa de que, assim como na última entrega, apenas um caça esteja a bordo, possivelmente uma matrícula FAB 4108. Recentemente, a fabricante sueca Saab implementou melhorias aerodinâmicas nas asas e canardes do F-39 Gripen. E há uma curiosidade sobre se o exemplar em transporte já conta com essas modificações. Entretanto, a confirmação só poderá ser feita após o desembarque e inspeção da aeronave em solo brasileiro. Independentemente disso, todas as aeronaves já operacionais pela FAB deverão receber essas atualizações no futuro, garantindo a padronização da frota. Essa é a sexta operação de entrega de caças F-39 Gripen ao Brasil. Até o momento, a FAB já conta com 8 exemplares em território nacional, todas as versões F-39E monoposto. O primeiro deles é entregue em setembro de 2020, é utilizado pela FAB Embraer como exemplar de testes. Os demais estão em operação no primeiro grupo de defesa aérea em Anápolis, Goiás. Ao todo, a FAB adquiriu 36 aeronaves, sendo 28 unidades da versão monoposto e 8 da versão de treinamento e conversão operacional F-39F. A chegada deste novo caça prevista para setembro deixará ainda 4 unidades a serem entregues em futuros envios. Paralelamente, existe a possibilidade de um segundo lote de caças Gripen ser negociado entre Brasil e Suécia, ampliando a frota para até 50 unidades. Essa negociação está prevista em uma cláusula de contrato original que permite um acréscimo de até 25% no valor da operação sem a necessidade de um novo acordo. Além disso, há discussões em andamento sobre a aquisição de um segundo modelo de caça para complementar os F-39 Gripen da FAB, em função da necessidade urgente de substituir as antigas aeronaves F-5M Tiger 2 e os A-1M. Contudo, essa negociação ainda está no campo de especulações e pode ou não se concretizar a médio prazo.
Atirem à vontade. Atirem à vontade. Holanda e Dinamarca liberam caças F-16 para uso pela Ucrânia com autorização para ataques devastadores contra alvos militares russos. A Holanda e a Dinamarca autorizaram a Ucrânia a utilizar caças F-16 fornecidos por esses países para atacar os militares russos em solo russo. A confirmação foi dada pelo comandante das Forças Armadas holandesas, general Onno Elschstein, que ressaltou que a única condição sendo que esses aviões sejam empregados exclusivamente contra alvos militares. Essa decisão marca uma postura diferenciada em relação a outros aliados ocidentais que têm imposto restrições no uso de armamentos fornecidos à Ucrânia. Em entrevista ao jornal holandês NOS, publicada em 29 de agosto, o general Elschstein declarou que não foram impostas limitações ao alcance e uso dos F-16 fornecidos à Ucrânia, permitindo que sejam utilizados conforme as necessidades estratégicas do país. Ele destacou que essa decisão visa fortalecer a capacidade defensiva da Ucrânia, especialmente após o recente avanço ucraniano na região de Russo de Kursk, que ele classificou como brilhante em termos práticos. A liberação dos F-16 para a Ucrânia ocorre em um contexto onde muitos países ocidentais, incluindo os Estados Unidos e a Inglaterra, restringem o uso de suas armas de longo alcance, como os mísseis ATACMS e Storm Shadow, a ataques dentro do território ucraniano ocupado pela Rússia. A justificativa para essas restrições é evitar o escalado do conflito, uma preocupação que tem sido frequentemente expressa por Washington. A Ucrânia recebeu seus primeiros caças F-16 em agosto de 2024, com 10 aeronaves entregues e outras previstas para serem enviadas posteriormente. Até o momento, o general holandês Elschstein não especificou quantos caças foram transferidos para a Ucrânia, mas a Holanda disponibilizou um total de 24 aeronaves para o país. Além disso, ele afirmou que os Estados Unidos já permitiram o uso de foguetes GMLRS pela Ucrânia em áreas próximas à fronteira russa, mas segue restringindo o uso de mísseis de mau alcance. As operações da Ucrânia na região de Kursk têm utilizado bombardeiros e armas guiadas fornecidas pelo Ocidente para destruir alvos estratégicos russos, como pontes e infraestrutura militar. No entanto, acredito que essas missões estejam sendo realizadas por caças de fabricação soviética, com os F-16 ainda em fase de integração às forças ucranianas. A decisão da Holanda e Dinamarca de permitir o uso restrito dos caças F-16 representa um avanço significativo no apoio militar ocidental à Ucrânia. A medida pode influenciar outros países a reconsiderar suas restrições e aumentar a capacidade ofensiva da Ucrânia na guerra contra a Rússia.